Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos começar a tarefa hoje. Falar um pouquinho para vocês aqui na frente, tá? Pedir que o nosso amoroso mestre e irmão mais velho, Jesus, representado aqui nesse quadro, possa estar abençoando a tarefa de hoje, abençoando a cada um de nós, tá? E, através dos médicos do mundo astral, esteja aí tratando as nossas enfermidades, né? Enfermidades que nós construímos. Não é enfermidades que pegamos lá fora, não é enfermidade que alguém nos imputou. Não, enfermidades que nós construímos. E eu só vou dar um exemplo disso que eu estou falando para vocês, da construção das enfermidades. Agora há pouco estávamos aqui a falar que a gente vai aceitar que alguém, né, peça para que a gente fale sobre um determinado tema. E aí a Lúcia, ali atrás, me chamou e falou, puxa vida, depois você fala sobre o perdão? Falarei, sim. E o perdão é uma das coisas mais difíceis da humanidade liberar, tá? Mas antes eu quero falar sobre a formação das enfermidades que nós construímos para nós. Todas as enfermidades da qual sejamos portadores, a nossa ciência médica hoje já sabe que o câncer que nós construímos para a nossa pessoa é baseado e é lastreado por sentimentos contrários ao amor. Sentimentos raivosos, sentimentos de vingança, sentimentos de ódio, acrescida aos sentimentos de intemperança, que todos que são portadores desses sentimentos que eu falei, né, trazem fortes sentimentos de intemperança, né, porque traz mágoa no coração, agasalha mágoa no coração. E não estamos aqui dizendo que aquele que ficou magoado e que ficou magoado porque sofreu um grande revés na vida, uma grande traição, que foi profundamente ferido e tenha ficado magoado, tenha ficado com raiva há alguns dias, que ele estará construindo um câncer. Não, não é isso que nós estamos dizendo. O câncer é construído gradualmente, né, por aquelas pessoas que agasalham esses sentimentos contrários ao amor, agasalham isso no coração e mantém e nutre aquilo anos e anos e anos a fio. É comum, às vezes, a gente ver pessoas, tá, que trazem profundas mágoas por coisas que sofreu há 5 anos, 10 anos, 30 anos atrás. E toda vez que lembra daquele sofrimento, né, de quem lhe imputou aquele sofrimento, quem lhe imputou aquela dor, tá? Lembra muitas vezes ainda, 10, 20, 30 anos depois, lembra e fica irado, fica com ódio, com raiva profunda. É óbvio que essa pessoa está construindo, no decorrer dos anos, tá, o câncer. Só para dizer para vocês como é que funciona o nosso corpo físico e o nosso corpo astral em termos de alimentação. A alimentação para o nosso corpo físico é a comida que nós ingerimos. O arroz, o feijão, a carne, as verduras, ovos, leites e derivados e assim por diante. Qualquer tipo de alimento sólido e material que a gente come ou bebe é um alimento para o nosso corpo físico. E, obviamente, né, os derivados desses alimentos entram na corrente sanguínea e mantêm a máquina funcionando, a máquina física. Mas e o alimento do corpo astral? É esse alimento que ingerimos? Esse alimento material? Não. O alimento do corpo astral não tem nada de material. Pelo menos no mundo físico. O alimento do nosso corpo astral é a natureza. São os raios solares da claridade, são as energias que o nosso corpo absorve da natureza, das florestas, dos rios, dos mares. Isso alimenta o nosso corpo astral. Porque o nosso corpo astral não precisa do alimento material. Ele sobrevive sem o alimento material, mas não sobrevive sem o alimento astral, que provém de todas essas coisas que eu falei.
dos rios, dos mares, da natureza, da terra, dos raios solares, das forças cósmicas. É disso que se alimenta o nosso corpo astral. E o nosso corpo astral é a sede do nosso espírito, ou seja, é a nossa sede. Nós somos o espírito. Quando a pessoa agasalha esses sentimentos contrários ao amor por um tempo determinado e prolongado, ela cria espécies de torniquetes no corpo astral. Torniquete, quando a gente falar, alguns que sabem, mas não se lembra agora do que seja, por exemplo, quando você vai tirar um sangue, costuma-se amarrar um torniquete no braço, não é isso? Para que as veias fiquem saltadas e a pessoa vai lá com a agulha e tira o sangue. Aquilo é um torniquete. Só que se a gente amarrar um torniquete, por exemplo, no braço e deixar ele indefinidamente, o sangue não vai circular. E o sangue, através dos alimentos sólidos, físicos que a gente ingere, é o que nutre o nosso corpo físico. Se você deixar de nutrir o corpo físico, ou seja, se você estancar o sangue e não deixar ele correr, a parte que fica sem a circulação sanguínea vai adoecer, vai estragar, vai empretejar, roxear, empretejar, e com o passar do tempo vai se dissolver, vai apodrecer. Por quê? Porque não há o alimento sendo fornecido para manter as células daquela parte do organismo em funcionamento. No corpo astral é a mesma coisa. Esses sentimentos contrários ao amor, né, o ódio especificamente, a revolta, né, a ira, cria torniquetes, só que não mais no corpo físico, mas cria torniquetes no nosso corpo astral. Com isto, o alimento astral que a gente consome vai deixar de circular naquela parte que sofreu com o torniquete amarrado. Com isto, o que vai acontecer? Aquela parte do corpo astral nosso vai deixar de receber a energia dos alimentos da natureza, do cosmos. E aí o que vai acontecer? As células do nosso corpo astral vão adoecer. Com o passar dos anos, elas deixando de ser alimentadas por esses torniquetes emocionais que nós armamos no nosso corpo, com o passar dos anos, as células vão estar adoecendo. E há de chegar uma hora que ela vai chegar no corpo físico e começar a adoecer as células do corpo físico. Por quê? Porque tudo é um conjunto. E esse alimento astral que absorvemos, que nutre o nosso corpo astral, ajuda na manutenção do corpo físico. Não é que seja o alimento do corpo físico, mas ajuda na manutenção do corpo físico. E estando enfermas essas células e refletindo no corpo físico, os médicos vão encontrar ali estabelecido um câncer. Se nós formos antes de que ele passe do corpo astral para o corpo físico, o médico vai falar, o seu problema é de fundo emocional, porque ele não achou nada no físico, né? E ele vai dizer, o seu problema de saúde está no campo emocional. Por isso que muita gente vai nos médicos procurar o infortúnio, a causa do infortúnio, das dores que está passando, e chega lá o médico fala assim, isso é emocional, é de fundo emocional. Não é isso? Já aconteceu com várias pessoas. Eu mesmo, da época, estive no médico e ele falou, fisicamente você não tem nada, isso é de fundo emocional. Só que, uma hora isso vai estourar no corpo físico. E aí o médico vai diagnosticar, no caso específico que estamos falando, vai diagnosticar o câncer. Só que dependendo da forma como nós construímos essa enfermidade no nosso corpo espiritual, que já está afetando o físico, para a gente conseguir eliminar essa enfermidade do corpo físico, para que ela saia do nosso corpo astral e a gente consiga eliminá-la do corpo físico, muitas vezes se torna insuportável o corpo físico e a vida se esvai. Ou seja, é a perca
da vida do corpo físico. Outras pessoas, quando explode, o médico fala, você está com câncer, vai lá, faz o tratamento, eles tiram aquelas células cancerígenas e a pessoa acaba se recuperando. Porque não está tão entranhado naquela pessoa que para o câncer sair do seu corpo astral, destruir o corpo físico, ainda não está tão entranhado ou não é com a mesma intensidade. E muitas vezes a pessoa não volta a ter o câncer, porque juntamente com a parte enferma do corpo físico que foi extraída, você tirou também a doença daqui da cabeça. A pessoa, talvez por se salvar da morte, porque câncer é sinônimo de morte na maioria das vezes, a pessoa se liberta daquele ódio, daquele rancor que tinha e se torna uma outra pessoa e não volta a ter a enfermidade. Então, isto é a parte em que falávamos que as enfermidades que trazemos em nós é construída pela nossa mente, pela parte emocional que somos portadores. Inclusive, e às vezes as pessoas duvidam, mas até o simples resfriado é construído por nós, pelo nosso estado emocional. As pessoas, mas eu fui lá e tinha gente gripada, eu peguei o vírus. Pegou porque você estava com o campo aberto. Por que você estava com o campo aberto? Procura analisar os dias anteriores, com quem você se indispôs. E se vocês verem alguém gripado, fala assim, escuta, com quem você se indispôs nos últimos dias? Com quem você brigou? Às vezes a pessoa nem lembra, né? Mas qualquer discussão que tenhamos com alguém, quando nos afeta profundamente na parte emocional e a gente fica indignado, a imunidade vai lá embaixo e geralmente a pessoa fica gripada, fica resfriada e às vezes até febril. Outro dia eu vi uma pessoa com uma gripe forte, falei, você brigou com quem? Puxa, mas por que você está perguntando? Porque você está gripado. É mesmo, eu briguei. Então é assim, gente. A gente deve ser vigilante com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Eu sei que às vezes aquilo que a gente fala hoje aqui, né, às vezes a pessoa está tão cheia de problemas, às vezes é aqueles momentos da vida que a gente fica numa completa desorganização emocional, e eu não estou dizendo para vocês que isso não ocorre comigo não, hein? Ocorre sim. Eu também sou um ser cheio de defeitos, como qualquer ser humano. Eu, o Papa Francisco, o Lula, o Bolsonaro, o Trump, o Elon Musk, todos esses cidadãos que caminham no mundo aí, os reis, as rainhas, todos são imperfeitos assim, como nós. Tem ninguém perfeito, não. O único cara perfeito que passou aqui é que está representado aqui nessa imagem. Que a gente sabe não é a foto de Jesus, não é a imagem de Jesus, mas é algo que representa Jesus para nós. Entendeu? Então, quando a gente adora, não adora a imagem, não adora a escultura, não adora nada. A gente é adoração do Filho que o Deus mandou para cá para cuidar de nós e para trazer orientação para nós. Ainda falando sobre esse tema da enfermidade que nós construímos, eu estou afastado da empresa porque eu me aposentei, mas outro dia eu cheguei na empresa e uma moça que está lá, sei lá, aproximadamente uns 3, 4 anos que trabalha lá, e eu olhei para ela e falei, nossa menina, o que aconteceu com você? Você está doente? Mas por quê? Pô, você está pele e osso, abatida, amarela. Você tem ido no médico? O que está acontecendo? Ela disse, eu estou cheio de problemas lá com a família, minha mãe, os irmãos dela, é um inferno, é uma coisa perdida. Eu falei, tá. E você também agora é uma perdida. Como assim? Eu falei, você está se perdendo, filha. Se você continuar nesse estado emocional,
de revolta, de intranquilidade, você vai morrer também, você vai ficar perdida. Agora me diga uma coisa, toda a preocupação que você está direcionando para essa situação familiar vai resolver alguma coisa? Vai fazer que a tua mãe, com os irmãos dela, pacifiquem-se, fiquem bem, se amem, se abracem, se respeitem? Ela falou, não vai. E ali é um caso crônico. Eu falei, tá. Agora, você se envolve emocionalmente nesses problemas familiares e está se destruindo. Se você quer ajudar, filha, ore por eles. Peça para Deus cuidar deles. Você não tem capacidade. Você pode, quando muito, aconselhar. Ô mãe, procura achar um jeito de viver em paz com os teus irmãos. Ah, mas eles estão sendo injustos comigo. Ô mãe, procura ver que eles são imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos, mãe. Ah, não, mas eles me traíram, me roubaram, me caluniaram. Mãe, perdoe-os. E siga, se apegue com o homem lá de cima e siga teu caminho. Entenda que estão ainda nessa ignorância sendo capazes de ferir. Se você quiser chegar num dos tios e falar, pô, eu sei que você tem revolta contra a minha mãe, mas procura ver que ela é imperfeita. Você pode, sim, querer ajudar, fazer isso, mas não se envolver emocionalmente, não querer que a sua mãe faça isso, aquilo outro, ou que os teus tios façam isso, aquilo outro. Se desprenda emocionalmente do problema, entrega para Deus, ou sei lá para quem é o teu divino. O divino dela, no caso, é Jeová, né? Porque ela é testemunha de Jeová. Acaba sendo a mesma coisa. Que fosse Tupã, se ela fosse uma indígena, acaba sendo a mesma coisa. Divino é lá de cima. Para uns é Buda, para outros é Krishna. Então, gente, a situação é mais ou menos essa. A pessoa estava se destruindo. Isso, conversamos, sei lá, uns 15 dias atrás. Hoje eu a vi novamente. Falei, nossa, você melhorou? Está com uma feição melhor? Parece até que ganhou uns quilinhos. Porque ela estava parecendo um palitinho assim, sabe? Uma coisinha fina. Ela é magra, mas estava assim, se acabando. Então, gente, é mais ou menos isso. Nós sempre vamos ter problemas. Não se preocupem com isso. Não é só nós que estamos aqui, não. No mundo físico, ou os que estão aqui no mundo espiritual, que é em bem maior número, que são trazidos pelos trabalhadores de Jesus do mundo astral, para também ouvir essa palestra, para também ser atendido pelas equipes socorristas da casa. E às vezes familiares nossos, que desencarna, e por saber que a gente vem aqui fazer um tratamento, talvez, inclusive, intuídos pelo nosso protetor espiritual, pelo nosso anjo da guarda, que acaba botando alguém no nosso caminho, falando da tal da casinha Nova Era. E aí a gente vem aqui, passa por um tratamento e, sem saber, estamos ajudando esse ser da nossa família que desencarnou, que morreu, vamos falar logo assim, né? Que morreu há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, e às vezes ainda está preso no nosso entorno, no universo paralelo ao mundo físico, e acaba vindo aqui sendo socorrido. Por quê? Porque nós tivemos a iniciativa de vir para cá, ou ir para uma igreja evangélica, ou ir para uma igreja católica, ou ir para um templo budista, do hinduísmo, de qualquer religião, gente. O que importa para nós não é a religião, o que importa para nós é a possibilidade de nos unir ao divino. Nós sabemos que o divino está em todas as religiões, e que em todas as religiões tem gente de um coração puro, cheio de amor, cheio de bem-querer pela humanidade, mas também em todas elas sempre tem um ou outro espírito de porco, né? Que está lá com segundas intenções, e isso ocorre dentro da
casa espírita, dentro da igreja evangélica, da católica, do budismo, do hinduísmo e assim por diante. Por quê? Porque o ser humano é imperfeito e às vezes a intenção dele não é exatamente a intenção com a bondade no coração. Já vi gente evangélica falar que se Jesus não atender minha prece, eu nunca mais vou na igreja. Já vi também cristãos de várias ordens. E para quem não sabe, existe mais de 85 mil cultos cristãos diferentes espalhados pelo planeta Terra. É muita forma de religião dentro do cristianismo. E pensar que Jesus não fundou uma única religião, que Deus não criou uma única religião para nós. Religião foram criadas pelos homens. Se você pegar uma página da Bíblia e der para 10 mil pessoas diferentes e pedir para aquela pessoa montar uma religião baseada naquela única página da Bíblia, nós vamos ter 10 mil religiões diferentes sendo criadas. Agora que a gente já falou um pouco sobre o tema da saúde, podemos dizer, né? Física, espiritual, mental. Vamos falar sobre o tema que a nossa irmã Lúcia sugeriu, falarmos sobre o perdão. E me lembro uma vez que eu falava sobre esse tema aqui na casa, né? E uma assistida que já tinha ouvido em palestras anteriores sobre o tema perdão, no final falou assim: Ademar, por que é tão difícil o perdão? E eu vou lhe explicar. Tendo ouvido vocês falar aqui sobre o perdão, eu cheguei para uma das pessoas que tem raiva de mim, e eu nem sei bem por que ela tem tanta raiva de mim, e eu pedi para ela procurar me perdoar. Ela me xingou tanto, tanto, tanto. Falei, sabe por causa de quê? Porque, veja bem, quem está com raiva da outra pessoa é porque foi ferida pela outra pessoa. Sabe-se lá como? E se você ferir uma pessoa e no dia seguinte for pedir perdão para ela, ela não vai querer te perdoar. Ela vai querer se vingar. E isto passa, às vezes, de uma encarnação para outra, para outra, para outra. Só vou citar aqui um exemplo, que de vez em quando eu falo sobre ele, que é para vocês terem noção de o quanto de tempo, às vezes, é necessário para se conquistar um perdão. Vocês se lembram daquele caso da menina Isabelle, que foi cortado a tela e ela foi lançada e acabou morrendo? E aí teve o julgamento, né? No fim o pai e a madrasta foram presos. Então, naquela época, os órgãos de televisão ficavam o dia inteiro, principalmente a Record, o dia inteiro falando sobre aquele tema. E o povo brasileiro, que acompanha esses noticiários, ia naquela condição também de ficar tirando pedras. Um dia, naquela época eu estava dentro de um curso na casa, e eu vinha para ministrar o curso junto com uma expositora do curso, né? Eu auxiliava ela. E eu cheguei lá fora, já tinha uma meia dúzia de alunos para fazer o curso. E como o Brasil inteiro estava, eles também estavam falando do caso. O pai é um monstro, a madrasta é um monstro, e não sei o que, e isso, aquilo, outro, e piriri, poró, e falando, né? Tirando pedras. Aí eu, que também sou imperfeito, mas naquele dia acho que estava divinamente inspirado, cheguei e falei para eles, falei, gente, nós estamos aqui fazendo curso na Casa Espírita, justamente para aprender aquilo que Jesus ensinou. E uma das coisas que ele mais enfatizou para nós é sobre o perdão.
Outra coisa que ele enfatizou muito para nós é que não julgássemos. E nós estamos aqui justamente julgando, e mais do que julgando, nós estamos atirando pedras. A gente não sabe o que aconteceu lá para trás. Então, ao invés de sermos mais uns atirando pedra, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma oração pelo pai, pela madrasta, pela menina, pela mãe da menina, pelos avós, e também para o grupo espiritual envolvido nessa trama. Então, vamos fazer uma prece por eles também, pela equipe espiritual envolvida nessa trama. Passados uns 2 meses aproximadamente, na tarefa justamente da assistência fraterna, onde são trazidos para cá irmãos do mundo astral que estão revoltados, que querem vingança, que às vezes vêm acompanhando um dos encarnados que estão aqui justamente porque foram colocados para assistência fraterna, porque tem alguém próximo dele que o está infelicitando, cometendo vingança. Por quê? Porque não o perdoou. Mas neste caso específico, foi trazido pela espiritualidade, nesse dia, um grupo espiritual, e o encarregado deles deu comunicação na tarefa para tratamento à distância, o povo brasileiro, deu a comunicação, e através do médium, da médium na ocasião, ele chegou chorando muito, e nós perguntamos para ele, né: escuta, irmão, pela forma como você está chorando, a impressão que você nos passa é que você cometeu uma vingança e percebeu que a vingança não aplaca a dor, o sofrimento, e não dá nenhum prazer. Essa é a impressão que você nos passa. Aí ele disse: é porque você não sabe o que eu fiz. Não, não sei, irmão. Você quer comentar sobre o assunto? Ele diz: olha, com as mãos dele, eu cortei a tela e joguei a menina. Falei: você está falando do caso da menina Isabelle? Ele falou: é. É óbvio que o nosso interesse não é saber com as mãos dele de quem. Nós não estamos aqui para julgar, para analisar ou para qualquer outra coisa. Nós estamos aqui para ajudar os filhos de Deus que estão em dificuldade a se libertarem dessas dificuldades. E esse irmão também é um filho de Deus e é um irmão nosso, embora tenha cometido esse ato. Exerceu uma influência de possessividade sobre alguém do mundo físico, que a influência foi tanta que foi praticamente uma possessão. E esse médium, essa pessoa do mundo físico, que nós não quisemos saber quem era, se era algum funcionário do condomínio, se era o pai, ou quem quer que fosse, a gente não queria saber. Exerceu uma possessividade tão grande sobre esse médium, que cortou a tela. Por isso que ele diz: com as mãos dele eu cortei a tela. Por quê? Porque ele exerceu uma possessão em cima do médium. E o médium fez tudo o que ele queria fazer. Cortou a tela e a menina foi jogada. E aí nós perguntamos: mas por que, irmão, tanto ódio? Ele disse: é uma história de 1000 anos atrás. Eu nem sei que tempo é isso. Aqui me disseram que já faz 1000 anos. Então veja bem, olha, um ódio carregado por 1 milênio, por 1000 anos, gente. E aí perguntamos para ele o que foi que aconteceu. Ele disse: olha, havia uma grande propriedade e muitas pessoas lá trabalhando. Eu e um grupo de pessoas contraímos a lepra. O senhorio nos enfiou numa caverna, tacou fogo, trancou a caverna e deixou nós morrermos queimados. Aí perguntamos: mas quem foi que fez isso? Foi o pai ou foi a menina? Ele falou: foi o pai. E nós quisemos nos vingar naquilo que ele mais amava, que é a filha. Então veja bem, a falta de perdão por 1 milênio veio culminar com a morte de uma criança. Aí ele diz que eles estavam muito arrependidos, porque depois que cometeram essa atrocidade, descobriram que a menina tinha uma missão muito bonita para desenvolver aqui no plano físico. E eles estavam arrependidos.
E aí nós dissemos para ele que não se preocupasse, que a menina não estava com raiva, que se eles quisessem ficar aqui nesse hospital para tratamento, quando eles estivessem melhor, se quisessem, a menina viria visitá-los e que não se preocupassem com a missão que ela tinha para cumprir, porque logo na frente ela voltaria a dar um mergulho na carne de novo, numa nova encarnação, e desempenharia aquela missão que tinha sido estabelecida para ela. Que ela não estava revoltada, porque ela sabia, quando veio, de que poderia ou não cumprir essa missão. Caso vocês não perdoassem, ela não conseguiria cumprir a missão, que foi o que aconteceu. Mas ela voltará para cumprir essa missão. Então é assim, gente. O perdão é muito difícil de acontecer, sabem por quê? Porque nós não sabemos o que nós fizemos lá para trás. Nós não sabemos que lá para trás nós já fomos senhores de escravos. Nós não sabemos que lá para trás, muitas vezes, também nós fomos escravos. Porque há 200 anos atrás, no mínimo, a metade da população do planeta era escravos. Portanto, nós já fomos escravos por várias encarnações. Todos nós. Independentemente de qual raça estejamos agora. Das 4 raças existentes no planeta. Branco, amarelo, vermelho e negro. Todos nós, segundo a espiritualidade, já estagiamos corpos dessas 4 raças por várias vezes. Entende agora porque não tem e não deve existir preconceito no planeta? É isso. Todos nós já estagiamos em várias formas de poder aquisitivo, dos mais abastados aos mais miseráveis. E estamos, no presente momento, como estivemos em outras encarnações, na condição que nos era necessária para que possamos evoluir enquanto espíritos eternos. Agora, a falta do perdão se dá por quê? Porque a gente não sabe o que fizemos lá atrás. A gente não sabe das maldades que nós já praticamos lá atrás. E hoje, sendo obrigados a colher dessa plantação, dessas sementes que semeamos lá para trás, de dor, sofrimento, hoje, quando somos obrigados a colher esses frutos, nos revoltamos, ficamos indignados, nosso orgulho é ferido e a gente não aceita perdoar em hipótese nenhuma. Eu costumo dizer, inclusive para os meus amigos, que quando acontece uma coisa muito ruim para mim, eu olho para cima e falo, nossa Deus, até isso eu fiz lá atrás, e pode saber que eu fiz. Quem plantou uma roça de abacaxi, filho, não vai colher ali uma única melancia. Mas hoje podemos dizer, simbolicamente falando, que se colhemos os espinhos que lançamos no caminho aí para trás, também colhemos as frutas boas e doces e saudáveis que também já plantamos aí para trás. E todos nós que estamos aqui também já tivemos a oportunidade de semear coisas boas. E graças a isso, trazemos em nós o mérito de estarmos aqui nessa casa, ou aqueles que estão em outras igrejas, têm o mérito constituído para estarem ali e receberem o auxílio que recebem. Já vi pessoas católicas, evangélicas, espíritas, dizer, olha, você vem na igreja, mas você precisa ter fé. E eu digo, você não precisa ter fé, não. Você vem na igreja, mas não precisa ter fé, não. Por quê, gente? Como é que você vai pedir para alguém ter fé, por exemplo, na doutrina espírita, se a pessoa nem conhece a doutrina espírita? Como é que você vai pedir para a pessoa que vai na igreja católica ter fé, se ela nem conhece direito sobre Jesus? Sobre todo o trabalho de amor, do bem que é pregado e dos resultados que são produzidos? Eu digo, você vai em qualquer igreja, você não precisa ter fé. Você precisa ter méritos, merecimento para lá estar. Tem um atleta, jogador de basquete, muito famoso na época, que ele sofreu uma lesão no joelho e não tinha mais como
produzir resultados. O médico disse: esporte para você nunca mais. E conhecidos, amigos da família, falavam: pô, pede para esse menino ir lá na casa espírita, numa casa espírita, e isso, aquilo outro, fazer um tratamento espiritual, de repente pode dar a solução. E de repente pode mesmo dar a solução. Ou às vezes não, tudo depende, né, do que a pessoa plantou aí para trás, do que ela tem que colher. E aí, tanta gente falando, a família falando, os amigos falando para a família falando com ele, ou os amigos falando com ele, amigos também, atletas. E um dia ele, para pararem de, vamos dizer, de encher a cabeça dele, encher a paciência, se estivéssemos em outro lugar, ia falar, encher o saco dele, tá? Ele resolveu ir numa casa espírita lá em Leme, na cidade de Leme, próximo de Ribeirão Preto. Mas ele não acreditava em nada. Ele disse: pô, eu vou lá, mas só para parar de me encher a paciência, mas eu vou. E foi. E para surpresa dele, ele foi tratado, passou por cirurgia espiritual, ficou bom e voltou a praticar o esporte, quando vários médicos tinham desenganado ele para os esportes. E aí a pessoa, mas pô, como que ele foi curado se ele não tem fé? É por isso que eu digo, como é que você vai pedir para alguém que não conhece a coisa ter fé naquilo? Como é que eu vou pedir para alguém que não me conhece ter fé em mim como ser humano honesto? A pessoa não me conhece. Essa fé só vem com o tempo. Inclusive, né, Kardec, na época da codificação kardeciana, ele falou: não acredite em tudo que os espíritos vos disserem, mas antes analisei se são da parte do bem. Lá atrás, na época de Jesus, João, o evangelista, já disse: não acrediteis em tudo que os espíritos vos disserem, mas antes analisei se são da parte de Deus. Ou seja, os espíritos existem da parte de Deus, da parte do bem, mas também existem da parte do mal. Por isso a recomendação. E Kardec sempre dizia o seguinte: a fé das pessoas tem que ser uma fé raciocinada. Não pode ser na base da ilusão. Então, gente, voltando a falar sobre o perdão, ele é muito difícil das pessoas perdoar por conta disso, por conta do orgulho, por conta da pessoa não saber o que ela fez, não saber o que ela fez para outra lá atrás. Aí ela diz: pô, mas esse cara surgiu no meu caminho, essa mulher surgiu no meu caminho, infernizou minha vida, pô, nunca fiz nada para ela. Nunca fez nada para ela, nesta atual encarnação. Mas e lá atrás? E às vezes, o mal que foi feito lá atrás não é nem para aquela pessoa que está no plano físico hoje. Aquela pessoa somente é o médium que está dando passagem para aquele espírito vingativo, para aquele espírito que quer cometer a vingança. E se aquele médium sair do nosso raio de ação, e o espírito não puder mais operar através daquele médium para se vingar de nós, ele vai procurar outra pessoa que ele possa assimilar as energias mediúnicas daquela pessoa, e aí o problema vai vir da mesma intensidade, da mesma forma. Por isso que, lá atrás, quando eu cheguei na casa espírita, que eu estava em tratamento, um dia eu falei para os médicos aí, falei: doutor, sabe o que eu tenho vontade de fazer? De ir embora daqui do Brasil e ir lá para o Japão, um lugar que ninguém me conhece. Porque tem muita gente atirando pedras, tem muita gente judiando. Ele falou: não tem problema, filho, você quer fazer isso, você pode fazer. Aqui é um brasileirinho e uma brasileirinha que te inferniza. Lá será um japonesinho e uma japonesinha, mas o problema vai ser o mesmo. Ou seja, só muda o médium que vai me afetar. Então, gente, é essencial não só perdoarmos aqueles que nos afligem hoje, aqueles que nos martirizam hoje, mas acima de tudo, e uma coisa que a maioria das pessoas não fala, e nas
citações de Jesus no Evangelho, o que se fala sobre isso ele diz, componha-se com seu inimigo enquanto você caminha com ele, para não acontecer dele te entregar para o oficial de justiça, para o juiz, e este te encarcerará e você não sairá de lá enquanto não pagares o último ceitil. E o que quer dizer isso? Componha-se com seu inimigo, busque o perdão dele, mas também perdoe as ofensas que ele lhe faz hoje. Então eu digo, muito importante que perdoemos aqueles que nos ataquem hoje, mas muito mais importante ainda é buscarmos o perdão deles, porque se nos atacam hoje, é porque nós os infelicitamos ontem. Se eles nos afligem hoje, e nós ficamos revoltados porque não sabemos que a aflição que nós lhes causamos ontem pode ser muito pior do que aquela que eles estão nos infligindo hoje. Embora as coisas costumam ser na mesma intensidade. É aquilo que dissemos, plantou abacaxi, vai colher abacaxi, plantou melancia, vai colher melancia. Plantou limão, vai colher limão. Não tem como colher uma coisa que nós não semeamos. E a espiritualidade ainda diz o seguinte, a plantação é livre, a colheita não é livre, a colheita é obrigatória. Ou seja, somos obrigados a colher daquilo que plantamos, daquilo que semeamos. Então, se a gente tem a oportunidade hoje de aprender sobre essas coisas, o que a gente tem que analisar? Puxa vida, então se tudo aquilo que eu semear, eu serei obrigado a colher, então eu vou procurar o máximo possível semear só sementes boas, só coisas boas. E vou procurar o máximo possível que eu puder para não semear sementes que vão dar frutos ruins. É nesse sentido que a gente deixa de fazer o mal para o outro. E às vezes é muito difícil. Porque às vezes aquele mal que a gente provoca para o outro já se tornou um vício. Por exemplo, as pessoas que são fofoqueiras podem causar grande dano aos outros seres humanos, mas mais ainda são as pessoas que são caluniadoras. Porque às vezes, pela fofoca, destrói-se uma vida. Pela calúnia, destrói com mais intensidade ainda. Então, gente, devemos sim nos vigiar constantemente. Devemos cuidar dos nossos pensamentos para que não adoeçamos. Devemos cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos e deixarmos de ser orgulhosos e procurarmos pensar que aqueles que nos ofendem hoje, que nos amagoa hoje, que nos trai, que nos rouba, que nos infelicita de todas as formas, lá atrás foram vítimas de nós. Lá atrás padeceram em nossas mãos. Então hoje não devemos nos revoltar quando eles vêm na vingança, tentar nos destruir. Mais do que isso, fazer aquilo que Jesus recomendou. Ore pelos seus inimigos. E Jesus ainda disse mais, ame os seus inimigos. Gente, se a gente for tirar o orgulho ferido, se a gente for parar e pensar que aquele ser que se vinga de mim hoje, um dia sofreu na mesma intensidade, talvez até mais aquilo que eu estou sofrendo hoje, porque eu lhe imputei essa dor e esse sofrimento, então eu tenho que pensar que esse ser humano, que também é um filho de Deus, irmão meu, sofreu em minhas mãos. E hoje eu não posso me revoltar com ele porque ele está se vingando de mim. Mas acima de tudo, eu preciso do perdão dele. E só tem um jeito de eu conseguir o perdão dele. É orando por ele, é pedindo intensamente para Deus tirar aquele ódio daquele coração. Pedir para Deus cuidar daquele filho dele, daquele irmão meu, que hoje me felicita. Porque quando eu estiver fazendo isso de verdade, as energias que serão emanadas de mim serão de amor, serão de perdão.
E no mundo astral, ele vai estar próximo de mim, porque ele quer se vingar de mim. Mas quando ele perceber que aquilo que eu estou fazendo, as orações que eu estou fazendo para Deus, para Jesus, para auxiliar, para amparar aquele ser enfermo, para ajudá-lo a que se liberte do ódio, do rancor, do sofrimento, mesmo porque, sendo espírita, eu sei que aquele ser humano tem um corpo astral, como eu tenho o corpo físico, mas tem também o corpo astral. E que ele estando neste corpo astral, na condição em que está cheio de ódio, esse corpo astral está todo enfermo, cheio de feridas, que o ódio é tanto que ele nem consegue se manifestar sobre a dor que ele passa, porque o ódio é grande. Um dia, conversando com um dos espíritos aqui, nessa condição, falamos para ele: puxa vida, mas aqui é um hospital, pensa na possibilidade de perdoar aquele que lhe infelicitou lá atrás e fica aqui para tratamento. Ele disse: mas não estou doente. Eu digo: olha para você, irmão, olha para os teus braços, olha para as tuas pernas. Aí ele olhou, falou: nossa, mesmo, eu estou cheio de ferida e ainda maltrapilho e ainda fedendo. Olha a condição que o ser humano chega por conta do ódio, gente. Então, quando eu oro e peço a Deus para ajudar aquele irmão a que se liberte, a que possa me perdoar, embora, veja bem, todo o mal que ele está fazendo hoje, além de eu não ter o direito de me revoltar com ele, eu ainda estou orando para que ele se liberte do ódio que ele tem contra mim. E neste momento, por ele estar próximo de mim, ele vai perceber estas vibrações de amor, porque o amor no mundo astral, ele é palpável, ele é material, ele tem a matéria do mundo astral. Tanto é que, quando fazíamos os eventos lá da Noite da Alegria, os jantares lá de confraternização, de união das pessoas, os médicos diziam que todas as emanações de contentamento, de alegria, de felicidade, de bem-estar, transformavam-se em matéria-prima, porque eles catavam daquele local e traziam para manipular nos laboratórios da espiritualidade, para fazer medicamento para quem? Para nós, que comparecemos aqui, encarnados e desencarnados, porque nós também temos o corpo astral. E se nós estamos cheios de ódio, também o nosso corpo astral está cheio de feridas, está enfermo, está doente. Então, quando a gente faz as preces, quando a gente verdadeiramente a gente ora pedindo para Deus ajudar esses caras que hoje nos infelicita, que hoje se vingam de nós, eles, por estarem próximos, vão sentir isso. E com o passar do tempo, eles vão sendo tocados, embora tenham seus corações endurecidos, mas também serão tocados com as emanações das vibrações de amor que nós estamos emanando e que são emanadas aqui nessa casa espírita. Quando para cá eles vêm para tratamento, e há de chegar uma hora que eles vão se libertar desse ódio. Neste momento, e só neste momento, eles estarão em condições de ficarem internados aqui nesse hospital. Porque quando a gente fala aqui nesse hospital, vocês olham e falam: aqui não tem hospital nenhum. Não tem no plano físico. No plano físico é essa casinha velha, esse barracão velho. Mas para vocês terem uma ideia, nesse salão de palestras que vocês estão vendo aqui, no seu correspondente no mundo astral, o hospital Nova Era abraça praticamente quase que o quarteirão inteiro, com vários andares para cima. O salão de palestra, só na parte do mezanino superior, é para 1.500 pessoas do mundo astral, fora a parte de baixo. Na parte astral do Nova Era, contando os trabalhadores do transporte, que tem um terminal de transportes, que dia e noite é levando e trazendo gente para esse hospital, contando com esse pessoal do transporte, está em aproximadamente 1.000 trabalhadores no plano astral. E essa informação nos veio através da inspiração. E como a gente é imperfeito, e às vezes com medo de errar, ao dar uma informação, eu perguntei para um dos médicos: doutor,
As pessoas do mundo astral ligados a esta casa, que trabalham nesta casa, a quantos somam? E aí ele diz, contando com os trabalhadores do terminal de transportes, está aí próximo de 1.000, às vezes tem um pouquinho mais, às vezes tem um pouquinho menos. Então, gente, olha o trabalho de Jesus, olha o trabalho de Deus para cuidar dessa humanidade. Temos, às vezes, pessoas que têm evidência, que às vezes não é nem espírita, mas tínhamos cá um médium, um trabalhador, que ele tinha evidência, não todas as horas, não o dia todo, mas vez ou outra a visão espiritual dele se abria. Um dia ele me falou, Ademar, todas as vezes que eu chego aqui na casa espírita, aquela santa que tem lá no fundo da rua, tá cheio de gente ajoelhado, rezando em volta. Do mundo astral. Pessoas perdidas, procurando a luz. Um dia que eu falei para um dos espíritos, que aqui é um hospital, ele falou, então por isso esse luminoso grande que tem aqui na frente, o Hospital de Almas, me trouxeram para cá. Muita gente do mundo astral chega aí na frente e não vê o portão, não entra para dentro, porque ainda não construiu méritos para isso. Então, gente, que a gente seja vigilante com relação aos nossos sentimentos, ao nosso estado emocional, porque se a gente não for vigilante, como acontece a alguns irmãos nossos aí fora, que estão caminhando, indo ao suicídio, só basta nós pegarmos e procurarmos informações sobre o número de suicidas que tem no planeta. No Japão, uns 3, 4 anos atrás, se eu não me engano, eu fiz uma pesquisa em torno de 30 mil suicidas no ano. Então tem muita gente perdida, muita gente afastada do Criador. Com relação às pessoas que falávamos que não precisa ter fé, como é que você vai pedir para um ser humano que se diz hoje ateu, como é que você vai pedir para ele ter fé? Ele se diz ateu, não acredita em nada. Sabe por causa de que ele não acredita em nada? Porque há não muito tempo atrás, em outra encarnação, ele foi vilipendiado por alguma religião, ele foi destruído, ele foi morto por alguma religião, ele foi roubado por alguma religião. E ele se revoltou, e nós sabemos que a Igreja Católica, que hoje traz um trabalho muito lindo de amor, manteve em torno de 1.200 a 1.800, portanto, um período de 600 anos, manteve a chamada Inquisição. Tomás de Torquemada, o segundo inquisidor mor da Igreja Católica, ele sozinho foi responsável para mandar 10.220 pessoas para a fogueira. Você imagina se um desses que foi queimado, hoje se diz ateu, você vai querer mudar a cabeça desse ser humano? Entende agora por que existem os que se denominam ateus? Porque foram e sofreram barbaramente na mão de religiosos aí para trás. Então, como é que você ia acreditar num Deus que aqueles religiosos diziam que tudo era em nome de Deus e praticavam isso? As pessoas se revoltavam contra Deus. Eu costumo dizer que quando a gente toma conhecimento daquilo que traz a doutrina espírita, que não é uma doutrina formulada por homens, os livros da codificação, embora tenham sido manuscritos por homens, como compilados por Kardec, codificado por Kardec, mas não é dele, não é de Kardec, é trazido pela espiritualidade. Se vocês forem ler os livros da codificação espírita, chamado Pentateuco, vocês vão analisar aquilo e vai falar, puxa vida, caramba, tudo que está colocado aqui traz um fundamento.
Não traz uma ilusão. Você precisa acreditar, porque se você acreditar, você vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o raio que eu parto, entendeu? Não, você precisa fazer isso por conta disso, 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 daquilo outro. Foi uma das coisas que eu gostei na doutrina espírita, que ela não vende ilusões, ela não explora a fé das pessoas. Olha, você melhorou, você precisa dar um dinheiro para contribuir com a nossa igreja. Uma vez, lembro que estávamos aqui falando na frente, aí entra uma senhora, uma japonesa, irmãos, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Paramos aqui, fomos lá ver o que estava acontecendo. Estava ela e o esposo dirigindo o carro, e o filho deles, enfermo, gritando de dor. E era dia dos médicos espirituais. Pelo amor de Deus, alguém pode socorrer meu filho? Ele está com essa dor. Ele gritou, vem gritando há vários dias, mas hoje está insuportável. Sabe quando você leva aquele choque assim? Não tive dúvidas. Peguei o rapaz, um homem, devia ter uns 35 anos mais ou menos, catei pelos braços, trouxe, falei com a moça ali, botei ele na maca. Tinha uma maca desocupada, botei ele deitado na maca. Aí, logo em seguida, o médico o atendeu. Ficou lá dentro uns 20 minutos, meia hora mais ou menos. Depois saiu, parou os gritos, saiu andando. Chegou aqui, bati o pé assim. Nossa, mas não tem dor nenhuma. Sumiu a dor. Em algumas igrejas, alguém estaria dizendo lá, milagre, 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 não é isso? Ele ficou tão contente que no final ele falou assim, olha, estou vendo que vocês aqui é uma casinha simples e eu quero poder ajudar. Eu vou fazer, na época ainda era cheque, né? Vou fazer um cheque de R$5.000 para vocês. Então, se na época ainda era cheque, não era Pix, não era outra forma de pagamento, então faz bastante tempo, né? Deve fazer aproximadamente uns 15 anos, 15, 16, 17 anos atrás. Vou fazer um cheque de R$5.000 para ajudar vocês. E você quer mesmo ajudar, irmão? Quero. Então é o seguinte, nós não precisamos do seu dinheiro. Mas aí fora tem um monte de instituições pobrezinhas, asilos, orfanatos, que às vezes falta de um tudo lá. Vai procurar esses lugares e vê o que eles estão precisando. Vá no mercado, vá numa loja, compra, se é cobertor, se é roupa de cama, alimento, o que for. Vai, compra, gasta os R$5.000 e leva para eles. Nós não precisamos do seu dinheiro. Então, foi uma das coisas que eu gostei dentro da doutrina espírita. Não explora a fé das pessoas. Não toma o dinheiro. Imagina uma pessoa que está com a vida em completa ruína, não tem dinheiro nem para comprar o pão. Chegar e se sentir obrigado a dar dinheiro porque tem alguém lá na frente dizendo que você precisa ajudar a obra, Deus vai te ajudar. Deus não precisa de dinheiro. Jesus não precisa de dinheiro. Na época de Jesus, pós-Jesus, Pedro, que operava a chamada Casa do Caminho, uma espécie de hospital na beira da estrada, que atendia tudo quanto é tipo de gente em necessidade, que iam atrás dos benefícios de Jesus, porque sabia que os discípulos, inclusive, tratavam das pessoas e tinham a possibilidade de promover as curas. Aí eu pergunto para vocês, esse cidadão que veio, que eu peguei nos braços e botei na maca, recebeu uma cura? Esse cidadão simplesmente, espiritualmente, havia ali um ser humano do mundo espiritual muito enfermo, colado nele. E ele sentia o que o espírito tinha no seu corpo espiritual. Quando foi afastado aquele espírito,
A dor saiu junto, porque a dor está no espírito, só que o médium estava sentindo a dor. Então a enfermidade não estava naquele japonês, no filho dos japoneses. A enfermidade estava no espírito que foi afastado. Portanto, não houve a cura daquele cidadão, porque aquele cidadão não estava enfermo. Ele não tinha enfermidade nas pernas. Quem tinha era o espírito que estava grudado nele. E eu posso dizer isso daí não porque alguém me falou, além daquilo que eu presenciei. Porque eu tinha também um irmão espiritual ligado a mim de outras épocas e depois até eu fui descobrir por que eu gostava tanto de filme de guerra. Vez ou outra na minha vida eu senti uma dor aqui no osso da perna e era uma dor profunda. E eu já vinha há alguns anos que às vezes aquilo, a cada 2, 3 meses, ou às vezes até um pouco mais, vinha, doía, às vezes 1, 2, 3 dias e depois passava. E eu já estava trabalhando aqui na casa, já fazia tratamentos aqui na casa. Mas teve uma semana que a dor foi muito forte. Quando chegou, passou o final de semana, quando chegou na segunda-feira, na época eu ficava ali chamando as pessoas para ir lá para dentro, né? Eu não fazia palestra aqui. Quando estava acabando, as pessoas que iam passar, eu fui ver se tinha mais algum espaço por aí para poder chamar, ó, vai acabar, vai encerrar o tratamento. Quando eu fui, já doía bastante. Quando eu voltei, a dor explodiu de tal maneira que eu não tinha mais como me sustentar de pé. E eu comecei a chorar de tanta dor. Mas era uma dor insuportável. Parece que, sabe, estava tudo destruído dentro da perna. Porque a dor não era muscular. Eu apertava assim, não era dor nos músculos. Era interna. E aí 2 trabalhadores me socorreram, me ampararam, eu fiquei no pescoço de cada um deles assim, e eu vim com a perna arrastando e me levaram para a maca. Quando me puseram na maca, o médico falou: "Ei, irmãozinho, chegou a tua vez de ser tratado, de você se libertar, né?" Eu ainda não tinha tanto conhecimento, achei que o cara estava falando comigo. Mas não estava falando comigo, ele estava falando com o espírito. Aí fui tratado igualmente. O japonês eu saí de lá sem dor. Bati a mão, bati o pé, nada da dor. No dia seguinte, aí depois encerrou os trabalhos, fomos embora. No dia seguinte, uma das trabalhadoras que estava aqui naquele dia falou: "Ei, Ademar, ontem quando você começou a gritar lá e chorar, e foram te buscar, a hora que passou por aqui não era você. Era um soldado, estava com farda, com a perna estilhaçada por bomba, quebrados os ossos expostos. Ou seja, abriu a visão espiritual dela, ela viu o espírito. Então percebe, gente? Por que muitas vezes se vê nessas igrejas, curou. Não. Liberou o campo energético que estava contaminado por força de algum espírito que estava ali. E isso daí, qualquer pessoa com conhecimento é capaz de fazer. Não precisa ser uma pessoa especificamente do bem, com o coração cheio de amor. Qualquer pessoa é capaz de fazer. E aí, que a fé cega faz com que as pessoas vão lá e tome dinheiro. Para vocês terem uma ideia, na tarefa que é própria aqui, na assistência fraterna, a gente conversa com tudo quanto é tipo de espírito que vem junto com os encarnados, que passam por tratamento. Um dia, conversando com um deles, ele falou assim: ela está pensando que porque ela está vindo aqui, ela vai se livrar de mim. Ela não vai se livrar de mim, eu vou destruir ela. Eu vou acabar com a vida dela. Eu digo: mas irmão, por que tanto ódio contra essa pessoa?
Ele falou, ó, eu sempre fui muito bruto, muito estúpido, muito ignorante. E eu era casado com a irmã dela. Um dia ela me fez um desaforo lá, eu dei um murro na cara dela, da minha esposa, eu afundei o crânio dela. Ela ficou cega. E essa daí, para se vingar de mim, chamou 2 jagunços para acabar com a minha vida. Inclusive cortou meu braço, olha aí. Está pendurado meu braço, só numa pele. Ou seja, quando ele foi assassinado, o facão pegou no braço dele, cortou e ficou pendurado numa pele, né? Ele falou, ó, tô com o braço pendurado. Então eu vou me vingar. A gente que está na tarefa, inspirado pelo plano astral, pela equipe espiritual, falou, irmão, você está dizendo que você era estúpido, ignorante, e que você fez a maldade para a irmã dela, para a tua esposa. Você vê que o mal plantado, geralmente a pessoa colhe o mal. Então veja bem, você fez o mal para a irmã dela, ela mandou fazer o mal contra você. Hoje você quer fazer o mal contra ela. E esse mal vai ter que ser colhido depois. Então por que você não aproveita, já que você está aqui no Hospital de Jesus, para se tratar? Você está aí todo ferido. Mas como? Agora eu perdi o braço. Eu falei, não, você não perdeu não, irmão. Posso pedir para Jesus curar o seu braço? Pode. Eu falei, Senhor Jesus, cura o braço desse nosso irmão. Ele está sofrendo muito com isso. Eu falei, agora olha o teu braço, irmão. Ele falou, nossa, foi colado o braço. E aí? Foi um milagre? Não foi um milagre. Ele se via, por ter ficado com ódio, naquela condição em que ele foi assassinado. Então ele via o braço dele na condição em que ficou o estado físico dele. Só que o corpo astral não ficou com o braço decepado. E ele estava aqui no corpo astral. O corpo astral não estava decepado. Mas ele, com ódio, ele via aquilo que ele viu quando ele morreu. Então não foi um milagre. Só foi um ajuste na parte mental daquele irmão. E, obviamente, operado com a ajuda da espiritualidade. Então percebam, gente, como é fácil enganar as pessoas. Como é fácil iludir as pessoas, como é fácil tomar o dinheiro das pessoas, porque uma pessoa que está em desespero, se alguém lhe socorrer, lhe amparar naquele momento de grande desespero, ele é capaz de dar até a roupa do corpo, capaz de dar qualquer coisa para as pessoas. Quando, na realidade, não é os seres humanos que pegam esse dinheiro que fazem as coisas. Ou é Deus, os espíritos do bem que trabalham para Deus, para Jesus, ou ainda são espíritos menos evoluídos que aprenderam a manipular o magnetismo, as energias do mundo astral, que operam como se Deus fosse, como se espíritos do bem fossem, e ilude, engana. Porque quem já leu o Novo Testamento vai ver, pelo que está no Novo Testamento, que o demônio também pode promover curas. E quando se fala demônio, não é que exista demônio, gente. Não é que existe o capeta, o Satanás. Não existe. Existem espíritos perversos que se colocam nesta condição. Mas são espíritos de homens. Assim é que é. São espíritos de homens que se afastaram do bem, se afastaram do Criador, se revoltaram contra o Criador e querem cometer todo tipo de atrocidades. Mas também o tempo desses irmãos está chegando a termo.
Todos têm a possibilidade da redenção. Assim como nós que estamos aqui hoje, estamos praticando nesta existência a nossa redenção. Então, esses irmãos que ainda estão arraigados no mal, dentro desse processo de transição planetária que estamos vivendo, que a transição planetária não se dá em um ano, em uma década, em um século, mas é algo mais extensivo, que começou lá por volta de 1920, 1930, durante o período da Primeira Guerra para a Segunda Guerra, e ainda vai até lá para 2080, 2090, essa chamada transição planetária, onde todos os seres humanos ligados ao planeta Terra têm a oportunidade de uma encarnação para ver se passarão pela chamada peneira da vida, né? Para saber se ficarão ainda habitando o mundo chamado Terra, ou se serão exilados para outros mundos primitivos, como era a Terra há milhares de anos atrás, quando aqui chegaram raças e civilizações com muito maior grau de inteligência do que aqueles espíritos que habitavam a Terra. E construíram pirâmides espalhadas pelo globo terrestre todo, com uma ciência e uma tecnologia que os nossos cientistas da atualidade ainda não conseguem compreender, como há milhares de anos atrás, pedras pesando 10 toneladas foram colocadas a 100 metros de altura. Se não tinha nem a chamada roda, o guindaste, os caminhões e as máquinas poderosas que nós temos hoje, como aquele pessoal conseguiu essa proeza? Então, civilizações avançadíssimas que habitaram o globo terrestre, cumpriram seu estágio final de evolução e retornaram aos seus mundos de origem. Por isso que Jesus dizia que na casa do Pai há muitas moradas. Nos bilhões de planetas que existe somente na nossa pequena galáxia chamada Via Láctea, porque é uma das menores, mas tem bilhões de planetas. Por isso que Jesus dizia que na casa do Pai há muitas moradas. Agora, se formos considerar que tem outras galáxias que não têm bilhões de planetas, mas tem trilhões de planetas, nós vamos ver que na casa do Pai existe ainda muito mais morada do que possamos imaginar. Sobre as galáxias, a nossa ciência já tem o conhecimento. Quem tem um celular, busca lá na pesquisa, no YouTube, galáxia Via Láctea, galáxia Andrômeda, e começa a ver as galáxias. E começa a estudar sobre as galáxias. Que vai ver que o que o Ademar está falando aqui tem fundo de estudo científico. Não é uma coisa da vã imaginação do Ademar. Então é mais ou menos isso, gente. Que Jesus possa nos auxiliar a que tenhamos a compreensão das coisas do bem, das coisas do amor. Seres imperfeitos que somos ainda, todos os que caminham nesse planeta, mas que estamos aqui procurando nos tornar seres humanos melhores. Que Jesus possa envolver a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que encontram-se aqui. Que o amor de Jesus possa, de alguma forma, tocar o nosso campo emocional, possa tocar o nosso coração, nos auxiliando com isso, para que possamos nos tornar seres humanos um pouco melhores. Que assim seja.